Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia.
Querido Padre Ed Carlos, Diácono Carlos Albertos, caros irmãos e irmãs em Cristo, lembremos, todos nós neste mundo estamos apenas de passagem. Nós não temos aqui na terra morada definitiva. A nossa morada definitiva, Cristo conquistou para nós, derramando sangue, dando a vida na cruz e subindo para o céu, preparou uma morada para nós na casa de Deus. Todos nós somos predestinados, vocacionados, predestinados ao céu. Mas o próprio Jesus nos fala nos evangelhos sinóticos que o céu é o celeiro. Para chegar à glória do céu, nós temos que ter frutos de amor, frutos de santidade, para que assim apresentemos a Deus. A exemplo da Virgem Maria, a exemplo de São José, a exemplo dos santos, é necessário termos frutos benditos para que alcancemos todos a glória celeste. Por isso, aprendamos todos nós, conforme nos fala Santiago, a não ser apenas ouvintes da palavra divina, mas ouvindo, aprendamos a acolhê-la em nosso coração. E aquele que acolhe a palavra de Deus no coração, com certeza, frutifica no amor. Nós ouvimos a primeira leitura, o profeta Isaías falando que a palavra divina é como a chuva que desce das nuvens. Assim como a chuva rega as terras e faz essa fazer brotar ervas, frutos, assim também o nosso coração. Quando acolhemos a palavra de Deus, a palavra divina é uma chuva de graça que é derramada em nosso coração. E essa chuva de graça, sabendo a palavra de Deus é viva e eficaz, nos dá força para que todos nós frutifiquemos. Por isso o segredo está em ouvir, em acolher a palavra de Deus. E no Evangelho ouvimos Jesus Cristo nos advertindo dos perigos, então, para que essa boa semente que é a palavra, lançada em nosso coração, possa nascer e crescer, dar frutos. Então, ele conta essa parábola do semeador, que vale para todos nós, né? Então, fala do semeador, saiu a semear as sementes, lançava a semente, e parte dessa semente caiu à beira da estrada. Vieram os passos e a comeram. Ele fala, o que é a beira da estrada? O que é um passo? Então são pessoas de momentos, né? A pessoa acolhe a palavra divina até com alegria, mas às vezes coisa muito simples, tira a palavra divina. Se for olhar, o que é um passo? Já é um pardal, né? Ou uma árvore menor. Como uma semente, não come? Ela não frutifica. Então coisas pequenas, sutis, às vezes tira a semente, tira a palavra divina em nosso coração. Por isso todos nós temos que estar atentos, gente, ao participarmos da celebração da missa, em celebrações, meditando em casa, façamos todo esforço para que a palavra realmente seja acolhida em nosso coração, para que a distração, outras coisas mais, não roube essa semente que Deus tem semeado em nós. À beira do caminho é aquela pessoa então que no caso chega até a ter vida participativa, mas não tem carinho pela palavra. Deixa a margem do seu coração, a margem de sua vida. Então as aves do céu comem essa semente. Ou seja, o mundo tira essa semente do nosso coração. Mas tem outros perigos. Ele fala também, parte da semente caiu em terreno pedregoso, tinha pouca terra, e pouca umidade. A semente logo nasceu, mas quando veio o veranico, o sol, a planta morreu, porque não conseguiu ter raízes, falta de umidade, acabou então matando a planta no coração. E ele fala que é isso, fala que é pessoas inconstantes, né? Aquela pessoa que não tem vida participativa, ou se tem vida participativa, não é capaz de sofrer por amor ao Evangelho. Ele mesmo fala isso, são as pessoas que não sabem sofrer por amor a Cristo, diante das dificuldades que o mundo apresenta, as tribulações, as perseguições, a pessoa desiste da caminhada. Aprendamos todos nós, portanto, não só a acolher a palavra divina, mas também, exemplo da Virgem Maria, ter um coração perseverante. A exemplo da Virgem Maria, seguir Cristo no caminho do Calvário, no caminho da dor, de perseguição, de tribulação. Fala que é no momento difíceis de tribulação e dor que conhece
o verdadeiro cristão. Queira Deus que assim sejamos todos nós. E Jesus fala do terceiro terreno, é a semente que caiu na beira do espinho. O terreno era bom, mas caiu na beira dos espinhos, das ervas daninhas, essas cresceram e, mais do que a boa semente, impediu de dar frutos. E o que Jesus fala? O que é esse espinho? Fala as preocupações com as coisas do mundo, né? Nós muitas vezes estamos no mundo e fazendo dos bens terrenos o nosso tesouro. Esquecemos que é Jesus Cristo que deve ser o bem celeste, o nosso coração. O tesouro do nosso coração. Não é pecado ter bens, caso contrário seria bem, seria mal, né? Então por isso fala bem. Mas é necessário que todos nós aprendamos a relativizar esses bens. Que nenhum bem pode ser empecilho para caminharmos para Deus, para caminharmos para o céu. Fala que as preocupações com as riquezas terrenas impedem a pessoa de acolher os bens celestes no coração. Impede a pessoa de fazer de Cristo o grande tesouro da sua vida. Por isso, olhemos também para dentro do nosso coração. No dia a dia, somos capazes de relativizar os bens terrenos, pouco ou muito, somos capazes de fazer de Cristo, de Deus, o grande tesouro da nossa vida, o grande tesouro da nossa caminhada. Esses bens materiais, sabemos também dar uma dimensão social, partilhando com os irmãos, de modo que ajudando, auxiliando os irmãos mais necessitados. É um dos modos que nós mostramos que os bens terrenos são relativizados em nossos corações. E finalmente Jesus fala da boa terra, esse bom terreno que acolhe a semente, uns produzem 100, outros 60, outros 30. Ou seja, importante é que você acolha a semente do seu coração e deixe-a frutificar. Regue, né? Com oração, com participação, com vida sacramental. Regue essa semente, sabendo partilhar seus bens, colocando sua vida a serviço do irmão. Sabemos, ninguém melhor do que a Virgem Maria acolheu com tanta sabedoria, com tanta graça, essa semente do coração. Ela teve o fruto bendito. Bendito é o fruto do teu ventre. Esse fruto bendito também deve estar presente em nossas vidas, gente, em nosso coração. É o fato de acolher a palavra divina e deixar Cristo morar em nós, para que, tendo frutos benditos, é que nós um dia vamos alcançar a glória celeste. É que nós um dia chegaremos ao céu. Se eu estava pensando, imagina, eu saio lá de Paracatuba, 1.000 quilômetros daqui, vem cá para presidente, para ser bispo, né, presidente prudente? Já pensou hoje chegar no céu não ter fruto, hein? O que adiantou, né? O que adiantou ser bispo, né? O que adiantou consagrar a vida a Deus, né? Se não for para ter fruto, né? Eu falava isso com... Um dia eu estava lá Santo Expedito, né? Tinha lá o álcool, hoje é vice-presidente, né? O senhor que é presidente, governador, eu, né? Tem um cargo tão importante e no céu não ter fruto. Não entrar no céu, né? Que decepção, não é mesmo? Por que falando isso? Porque o que vai fazer a gente entrar no céu é ter frutos, né? É ter frutos. Somos cristãos, graças a Deus, já somos, né? Já temos tudo, né? Para alcançar o céu. Mas, além de cristão, é necessário nós termos frutos benditos, gente, para engrandecer o Senhor. O céu é o celeiro. Queira Deus que todos nós, no dia a dia, né, na família, na comunidade, na sociedade, tenhamos fruto de santidade, para que, exemplo da Virgem Maria, nós também possamos dizer: a minha alma, meu ser, a minha pessoa, engrandece, glorifica o nome do Senhor. E, de fato, nós engrandecemos, glorificamos o nome do Senhor, quando deixamos o amor genuíno, a bondade, a misericórdia, a vida, a graça de Deus reinar em nosso coração. Ou seja, quando acolhemos a palavra de Deus e essa frutifica em nossas vidas. Então, peçamos a Deus por intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, esta grande graça. Sabemos, subir no Carmelo é você, no caso, propor-se a ser verdadeiro discípulo de Cristo, né? Subir no monte é você, então, renunciar o dia a dia à sua vida, renunciar aquilo que é fácil, mas com perseverança, com amor, abraçar a cruz e seguir Jesus. Jesus nos fala no dia assim: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo e me siga. Sabemos que a Virgem Maria fez isso, né? Renunciou tudo e fez de Cristo, dos céus, o grande tesouro da nossa vida, o grande tesouro do nosso coração. Por isso, hoje está no céu, intercedendo por nós. Peçamos a Deus essa grande graça por nós, nossa família, nossa diocese, por toda a igreja. Também fazer uma prece pela diocese minha de origem, de Paracatu. Nossa Senhora do Carmo, padroeira da diocese, ela foi evangelizada pelos carmelitas,
Que Deus derrame copiosas bênçãos e graças sobre a Diocese de Paracatu, sobre o nosso Diocese de Presidente Prudente, sobre cada um de nós, para que tenhamos todos um coração mariano. A exemplo da Virgem Maria, saibamos acolher a palavra divina, essa boa semente. Saibamos regar a mesma com vida de oração, vida de participação, vida sacramental, para que a mesma possa nascer, crescer e frutificar em nós. Para que assim também possamos dizer: a minha alma, o meu ser, engrandece ao Senhor. Deus conceda a todos nós uma rica, uma fecunda caminhada cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.